Um executivo solitário vive em um apartamento luxuoso, cercado por silêncio, e 3 bebês que mal reconhece. Após uma discussão intensa com a ex-esposa, ele sofre uma queda e decide fingir estar inconsciente. Enquanto ouve escondido, descobre verdades dolorosas sobre si mesmo e sobre quem realmente cuida de seus filhos. Mas é no choro sincero da babá, revelando segredos do passado, que ele encontra a chance de mudar tudo. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo continuando. Rodrigo Mendes nunca imaginou que acordaria aos 42 anos sozinho em um apartamento de 300 metros quadrados no coração de São Paulo, olhando para as paredes de vidro como se estivesse dentro de uma vitrine cara e vazia. O divórcio aconteceu há apenas 8 meses, mas parecia que tinha sido em outra vida. Patrícia, sua ex-esposa, levou consigo as cortinas, alguns móveis, metade das lembranças e quase toda a paciência que ele ainda tinha. O que ficou foi um silêncio pesado, o tipo de silêncio que não se quebra com música ou televisão, mas que exige a presença de outra pessoa. Mas Rodrigo não tinha tempo para pessoas. Tinha tempo para reuniões, relatórios, contratos, viagens, decisões que moviam milhões de reais de um lado para o outro. Era isso que ele sabia fazer. Era isso que sempre fez, e era nisso que se agarrava todas as manhãs para não pensar no vazio que o apartamento se tornou. O despertador tocava sempre às 5:30. Ele levantava, tomava banho, vestia um terno impecável, bebia um café preto e forte, checava os e-mails no celular enquanto descia de elevador até a garagem. O dia seguia num ritmo mecânico, previsível, eficiente. Reuniões com investidores, telefonemas com advogados, assinaturas, fechamentos, negociações que duravam horas e que ele conduzia com uma frieza calculada que impressionava e assustava ao mesmo tempo. No escritório, era respeitado, temido, talvez, admirado por alguns, mas nunca amado, e isso não o incomodava, ou pelo menos era o que ele dizia para si mesmo toda vez que voltava para casa e encontrava apenas o reflexo no vidro. Mas Rodrigo não estava completamente sozinho. Havia 3 pequenas vidas que dividiam aquele espaço com ele, 3 vidas que nasceram no meio do caos do divórcio, 3 vidas que ele mal conseguia olhar nos olhos sem sentir um aperto, estranho no peito, uma mistura de culpa, medo e algo que ele se recusava a chamar de amor. Laura, Sofia e Miguel. Os trigêmeos. 10 meses de idade, saudáveis, ativos, cheios de energia e completamente dependentes de cuidados constantes. 2 meninas e um menino que vieram ao mundo justamente quando tudo desmoronava ao redor. Rodrigo lembrava da sala de parto, das luzes fortes, dos médicos falando ao mesmo tempo, de Patrícia gritando, dos bebês chorando um depois do outro e da sensação de que estava assistindo a tudo aquilo de fora, como se não fosse com ele. Nos primeiros meses, Patrícia cuidou das crianças com uma mistura de dedicação e ressentimento. Cada fralda trocada parecia uma conta apresentada, cada noite sem dormir virava argumento nas brigas que se tornaram cada vez mais frequentes. Ela cobrava presença, atenção, ajuda, mas Rodrigo sempre tinha uma desculpa, uma viagem urgente, uma reunião que não podia ser adiada, um problema na empresa que só ele poderia resolver. Até que a relação desmoronou de vez e Patrícia saiu de casa levando consigo a própria vida, mas deixando os trigêmeos, não porque não os amasse, mas porque sabia que tê-los era a única forma de continuar, atrelada financeiramente a Rodrigo. Era estratégia pura, fria, dolorosa, e funcionava. Foi assim que Juliana entrou na vida deles, uma moça de 25 anos, vinda de uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, com um passado marcado por perdas que ela carregava em silêncio. Os pais tinham partido de forma repentina, numa batida na estrada entre uma cidade e outra, quando ela tinha apenas 19 anos. De uma hora para outra, ficou sozinha no mundo, sem irmãos, sem casa própria, sem a menor ideia do que fazer com a vida que tinha pela frente. Passou anos indo de emprego em emprego,
dormindo em quartos alugados, juntando centavos, segurando o choro, tentando encontrar algum lugar onde pudesse finalmente pertencer. Quando a vaga de babá em São Paulo apareceu, ela não hesitou. O salário era bom, melhor do que qualquer outro que já tinha recebido. A casa era enorme, luxuosa, cheia de coisas que ela nunca tinha visto de perto. Mas o que realmente a fez aceitar foram as fotos das crianças que a agência mostrou. 2 meninas pequenas e um menininho, todos com aquele jeito frágil e dependente que os bebês têm. Algo dentro dela despertou. Era como se, de alguma forma, aqueles 3 seres minúsculos preenchessem o vazio que a perda dos pais tinha deixado. Rodrigo mal olhou para Juliana no dia em que ela chegou. Estava ao telefone, gesticulando, irritado com alguma coisa que alguém do outro lado da linha tinha feito errado. Ela entrou pela porta lateral com uma mala pequena e uma mochila surrada, cumprimentou educadamente e foi levada pela governanta até o quarto que seria seu. Era um espaço simples, mas confortável, com uma cama de solteiro, um armário, uma janela que dava para a área de serviço. Nada demais, mas para Juliana era mais do que suficiente. Ela guardou suas poucas roupas, respirou fundo e foi conhecer os trigêmeos. O berçário ficava no andar de cima, um cômodo amplo e bem decorado, com paredes em tons pastéis, móveis de madeira clara, prateleiras cheias de brinquedos importados e 3 berços dispostos lado a lado. Laura estava acordada, olhando para o móbile colorido que girava devagar acima dela. Sofia dormia de bruços, com o rostinho virado para o lado, tranquila. Miguel chorava baixinho, um choro cansado, como se já soubesse que ninguém viria rápido. Juliana sentiu o coração apertar. Pegou o menino no colo, ajeitou ele contra o peito e começou a balançar suavemente, cantarolando baixinho uma cantiga que a mãe costumava cantar para ela quando era pequena. Miguel parou de chorar quase imediatamente, como se reconhecesse de alguma forma que ali estava alguém que realmente se importava. Naquela primeira noite, Juliana mal dormiu. Levantou 3 vezes para verificar se os bebês estavam bem, se as cobertas não tinham escorregado, se a temperatura do quarto estava adequada. Rodrigo, no andar de baixo, nem percebeu. Estava trancado no escritório, respondendo e-mails até tarde, a luz da tela do computador iluminando seu rosto tenso. Para ele, ter contratado uma babá resolveu o problema. Agora alguém cuidava das crianças, ele pagava bem por isso e podia continuar focado no que realmente importava, que era manter o império que construiu de pé. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. Juliana acordava antes do sol nascer, preparava as mamadeiras, trocava as fraldas, dava banho nos trigêmeos, cantava, brincava, conversava com eles como se pudessem entender cada palavra. E talvez pudessem, porque Laura sorria sempre que ouvia a voz dela. Sofia estendia os bracinhos pedindo colo e Miguel gargalhava quando ela fazia caretas engraçadas. Rodrigo via tudo. Aquilo de longe, sempre de passagem. Descia as escadas de terno com a pasta na mão, dava um aceno rápido, perguntava se estava tudo bem e saía antes mesmo de ouvir a resposta. Juliana respondia educadamente, mantendo a distância que achava apropriada. Afinal, ela era apenas a funcionária. Mas funcionária ou não, Juliana era quem estava ali. Era ela quem segurava o choro de madrugada, quem embalava quando a febre subia, quem comemorava cada pequena conquista. Foi ela quem viu Laura dar os primeiros passinhos, segurando firme na beirada do sofá, enquanto Rodrigo estava em Brasília fechando um contrato. Foi ela quem ouviu Sofia balbuciar a primeira palavra, que soou quase como mamã, enquanto olhava diretamente para Juliana, não para a mãe biológica que raramente aparecia. Foi ela quem percebeu que Miguel tinha medo de barulhos altos e passou a desligar a televisão e falar mais baixo sempre que ele estava por perto. Juliana guardava essas memórias no coração, porque sabia que ninguém mais estava guardando. Rodrigo não perguntava como tinha sido o dia, não queria saber se as crianças tinham aprendido algo novo, não se sentava no chão para brincar. Patrícia ligava de vez em quando, sempre para falar de dinheiro, nunca para perguntar se os filhos estavam bem. E Juliana, que já tinha perdido tanto na vida, segurava aqueles 3 pequenos como se fossem a última coisa que lhe restava.
Rodrigo percebia, de forma vaga e distante, que algo estava errado. Às vezes, no meio de uma reunião, se pegava pensando nos trigêmeos. Outras vezes, ao voltar para casa tarde da noite, subia as escadas devagar e ficava parado na porta do berçário, olhando as 3 crianças dormindo, tão pequenas, tão vulneráveis, tão alheias a tudo o que acontecia ao redor. Nesses momentos, sentia algo que não conseguia nomear. Não era exatamente culpa. Talvez fosse medo. Medo de que um dia eles crescessem e não o reconhecessem como pai. Medo de que tudo que ele construiu, todo o dinheiro, todo o poder, todo o sucesso, não significasse absolutamente nada se ele não tivesse alguém para dividir. Mas esses pensamentos duravam pouco. No dia seguinte, o despertador tocava às 5:30 e tudo recomeçava. Reuniões, contratos, viagens. E Juliana continuava ali, cuidando, amando em silêncio, preenchendo o espaço que deveria ser dele. Dona Célia, a porteira do condomínio, observava tudo de longe. Já trabalhava ali havia 15 anos e tinha visto muita coisa. Famílias que chegavam felizes e saíam destroçadas, casais que fingiam harmonia no elevador e gritavam dentro dos apartamentos, crianças que cresciam criadas por babás enquanto os pais viajavam pelo mundo. Quando via Juliana saindo para passear com os trigêmeos no carrinho triplo, sempre dava um sorriso triste. Reconhecia naquela moça a mesma dedicação que ela própria tinha tido com os filhos, só que Juliana cuidava de crianças que nem eram suas. E o pai, aquele homem sério de terno que entrava e saía, sem olhar para os lados, parecia nem perceber que tinha 3 tesouros em casa. Um dia, Dona Célia parou Juliana na portaria. Estava um fim de tarde quente de verão, aquele calor pesado que só São Paulo conhece, quando o sol bate no asfalto e parece derreter a cidade inteira. Juliana voltava do parque com os trigêmeos suados e cansados, mas felizes. Laura tinha encontrado uma pedrinha que achava ser um tesouro e não largava da mãozinha. Sofia tinha ficado fascinada com um cachorro que passou correndo. Miguel tinha adormecido no meio do caminho, embalado pelo balanço do carrinho. Juliana, você precisa cuidar de si mesma também, disse Dona Célia, com aquele jeito maternal que tinha. Eu vejo você aqui todo dia, sempre correndo, sempre com as crianças no colo, sempre preocupada. Mas e você? Quando foi a última vez que saiu sozinha, que conversou com alguém, que pensou em si mesma? Juliana sorriu, mas era um sorriso cansado. Eu estou bem, Dona Célia. As crianças precisam de mim. Todo mundo precisa de alguém, minha filha. Mas a gente não pode se apagar completamente pelos outros. Nem que sejam 3 anjinhos como esses, disse a porteira, fazendo carinho no rostinho de Sofia. Juliana agradeceu e seguiu para o elevador, mas as palavras ficaram ecoando na cabeça. Era verdade que ela não tinha vida própria. Não tinha amigos em São Paulo, não saía, não namorava, não fazia nada além de cuidar dos trigêmeos. Mas era isso que a mantinha de pé. Era isso que dava sentido aos dias. Depois de perder os pais, depois de passar anos se sentindo invisível no mundo, finalmente tinha encontrado um lugar onde era necessária, onde 3 pequenas vidas dependiam dela. E isso, por mais desgastante que fosse, era melhor do que o vazio que tinha antes. Naquela mesma noite, depois de colocar os trigêmeos para dormir, Juliana desceu para pegar um copo de água na cozinha. Rodrigo estava no escritório, como sempre, mas a porta estava entreaberta. Ela ouvia a voz dele ao telefone, o tom subindo cada vez mais. Era Patrícia, obviamente. Sempre que ele falava com a ex-esposa, a conversa terminava em discussão. Juliana tentou passar rápido, sem fazer barulho, mas acabou ouvindo algumas frases. Eles não são moeda de troca, Patrícia. São nossos filhos. Não, eu não vou concordar com isso. Você já tem pensão suficiente. Pare de usar as crianças para me chantagear. Juliana sentiu um aperto no peito. Sabia que os trigêmeos estavam no meio de uma guerra que não tinham pedido. E sabia que, no fim das contas, quem estava realmente ao lado deles não era nem o pai, nem a mãe, mas ela. Uma estranha que tinha virado a pessoa mais importante na vida deles. E isso era ao mesmo tempo reconfortante e assustador. Voltou para o quarto, deitou na cama e ficou olhando para o teto,
Pensou nos pais, no quanto fazia falta ter alguém que simplesmente se importasse de verdade. Pensou em como Laura, Sofia e Miguel nunca teriam isso se dependessem apenas de Rodrigo e Patrícia. E pensou em como ela, sem perceber, tinha se tornado a única constante na vida deles, a única presença verdadeira. Lá embaixo, Rodrigo desligou o telefone com tanta força que quase quebrou o aparelho. Estava exausto. Exausto das brigas, das cobranças, da sensação de estar constantemente sendo julgado e encontrado em falta. Levantou-se, saiu do escritório e parou no hall, olhando para as escadas que levavam ao andar de cima. Pensou em subir, em ver os trigêmeos dormindo, em ficar ali só observando como Juliana fazia às vezes. Mas não foi. Voltou para o escritório, pegou mais um relatório para revisar e mergulhou no trabalho. Era mais fácil lidar com números do que com sentimentos, até que uma noite tudo mudou. Uma noite em que Rodrigo, cansado de mais uma discussão interminável com Patrícia ao telefone, desceu as escadas distraído, perdeu o equilíbrio e sentiu o mundo girar ao seu redor de uma forma que nunca tinha sentido antes. E foi naquele momento de queda, literal e simbólica, que tudo começou a se transformar. Era uma quinta-feira, quase 10 da noite, e a cidade lá embaixo brilhava com milhões de luzes que faziam São Paulo parecer um céu invertido. Rodrigo estava no escritório como de costume, mas desta vez a conversa com Patrícia tinha ultrapassado todos os limites. Ela queria mais dinheiro, sempre queria mais, e usava os trigêmeos como arma principal. Dizia que precisava contratar mais uma babá para ajudar quando as crianças ficassem com ela nos fins de semana. Embora todos soubessem que Patrícia raramente ficava com os filhos. Dizia que o apartamento dela precisava de reformas para comportar 3 crianças, embora morasse em um lugar com 4 quartos e passasse a maior parte do tempo viajando. Cada argumento era uma facada, cada palavra uma cobrança velada de tudo que tinha dado errado entre eles. Rodrigo apertava o celular com tanta força que os dedos doíam. Tentava manter a voz controlada, mas sentia a raiva subindo pela garganta. Não, Patrícia, dessa vez não. Você já recebe o suficiente para viver confortavelmente. Os trigêmeos têm tudo o que precisam aqui. Tudo. Do outro lado da linha ela riu. Um riso amargo, cheio de veneno. Tudo. Eles têm tudo, Rodrigo. Tem um pai presente? Tem alguém que os coloque para dormir? Ou só tem uma babá paga para fingir ser mãe porque você não tem coragem de ser pai? As palavras acertaram em cheio. Rodrigo desligou o telefone sem responder e ficou ali parado, respirando fundo, tentando controlar a tempestade que sentia por dentro. Sabia que Patrícia tinha razão, pelo menos em parte. Sabia que estava falhando como pai. Mas saber e admitir eram coisas completamente diferentes. Pegou o copo de uísque que estava sobre a mesa, bebeu de uma vez e decidiu subir para o quarto. Precisava dormir, esquecer aquela conversa, recomeçar no dia seguinte como sempre fazia. Mas quando abriu a porta do escritório e caminhou até o hall, percebeu que estava mais abalado do que imaginava. A cabeça pesava, os pensamentos giravam sem parar. As palavras de Patrícia ecoavam como um disco arranhado. Começou a subir as escadas sem prestar atenção nos próprios passos, com a mente longe, perdida em um labirinto de culpas e justificativas. Foi quando chegou ao penúltimo degrau que tudo aconteceu. O pé esquerdo pisou em falso, escorregou, o corpo se desequilibrou para a frente e, por uma fração de segundo, Rodrigo sentiu o terror puro de saber que ia cair e não tinha como evitar. O impacto foi violento. O celular voou da mão e deslizou pelo piso. O ombro bateu primeiro, depois a cabeça. E, finalmente, o corpo todo se esparramou no chão frio do hall. A dor veio em ondas. O ombro latejava, as costelas ardiam a cada respiração. A cabeça parecia ter sido atingida por um martelo. Rodrigo ficou ali, deitado, atordoado, tentando entender o que tinha acontecido. Moveu os dedos das mãos depois dos pés. Tudo funcionava. Nada parecia quebrado, mas tudo doía de um jeito que ele nunca tinha sentido antes.
Foi então que ouviu. Passos rápidos vindo do andar de cima, vozes abafadas de choro. O som inconfundível dos trigêmeos assustados. E junto com eles, a voz de Juliana, nervosa, preocupada, tentando acalmar as crianças enquanto descia correndo. Rodrigo, ainda tonto, teve um pensamento estranho, quase mórbido. Quis saber como as pessoas reagiriam se achassem que ele estava realmente mal. Quis ver quem se importava de verdade e quem só cumpriria protocolo. Era uma curiosidade egoísta, ele sabia, mas naquele momento de dor e confusão pareceu fazer sentido. Fechou os olhos, relaxou o corpo e decidiu fingir que estava inconsciente. Juliana chegou ao hall em pânico, com Laura em um braço, Sofia no outro, e Miguel agarrado ao pescoço dela, os três chorando alto, assustados com o barulho da queda. Quando viu Rodrigo estirado no chão imóvel, o coração dela quase parou. Senhor Rodrigo, o senhor me ouve? Ela ajoelhou ao lado dele, tentando segurar as três crianças ao mesmo tempo, e com a mão livre tocou o rosto dele. Estava quente, suado, mas não respondia. Procurou o pulso, sentiu as batidas do coração, rápidas, fortes. Ele estava vivo, mas não acordava. O pânico tomou conta. Miguel chorava desesperado, Sofia gritava, Laura se agarrava ao vestido de Juliana com tanta força que quase rasgou o tecido. Juliana olhou ao redor, procurando o celular de Rodrigo, e viu o aparelho longe, perto da porta. Precisava ligar para a emergência, mas não podia simplesmente largar os trigêmeos no chão. Eles estavam apavorados, sentindo o medo dela, e quanto mais ela tentava acalmá-los, mais eles choravam. O peso das três crianças começava a doer nos braços. As costas ardiam, os joelhos tremiam, mas ela não soltava. Não podia soltar. Senhor Rodrigo, por favor, acorde. Por favor. Eu preciso que o senhor acorde, dizia ela com a voz embargada. As lágrimas começaram a escorrer, molhando o rosto, caindo sobre o uniforme. Juliana tentou se levantar com os trigêmeos, cambaleou, quase caiu, e finalmente conseguiu chegar até o celular. Discou o número da emergência, mas as mãos tremiam tanto que errou os números. Tentou de novo, errou de novo. Miguel chorava ainda mais alto. Laura esticava os bracinhos em direção a Rodrigo, como se quisesse acordá-lo, e Sofia tinha o rostinho vermelho de tanto gritar. Meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? Juliana falava sozinha, em voz alta, sem perceber que Rodrigo ouvia cada palavra. Eu não devia ter ficado lá em cima. Eu devia ter descido. Eu sempre relaxo e sempre acontece alguma coisa. Sempre. É culpa minha. É sempre culpa minha. Rodrigo, imóvel no chão, sentia cada sílaba como uma lâmina. Percebeu que Juliana estava se culpando por algo que não tinha nada a ver com ela, que estava assumindo responsabilidades que não eram suas, que carregavam um peso que ele mesmo tinha colocado sobre os ombros dela, sem nunca perguntar se ela aguentava. E mais do que isso, percebeu algo que o abalou profundamente. Os trigêmeos, apavorados, se agarravam a Juliana, buscavam conforto nela, não nele. Mesmo com o pai ali caído, aparentemente ferido, era ela que eles queriam. Era ela que eles reconheciam, como segurança, como lar, como amor. Finalmente, depois de 3 tentativas, Juliana conseguiu discar corretamente. Uma voz calma do outro lado pediu que ela explicasse o que tinha acontecido. Meu patrão caiu da escada. Ele não acorda. Eu não sei o que fazer. Eu tenho 3 bebês aqui comigo e não posso deixá-los sozinhos. Por favor, mandem alguém rápido. Por favor. A atendente disse que a ambulância estava a caminho, que devia manter a calma, que não devia mover a pessoa. Juliana agradeceu, desligou e voltou a se ajoelhar ao lado de Rodrigo, ainda segurando os trigêmeos com uma força que vinha sabe-se lá de onde. Senhor Rodrigo, se o senhor me ouve, por favor, dê um sinal. Qualquer coisa. Eu não aguento perder mais ninguém. Eu não aguento. A voz dela quebrou, e as palavras que vieram a seguir saíram em um fluxo incontrolável, como se tivesse guardado tudo aquilo por tempo demais. Eu já perdi meus pais. Eu já fiquei sozinha no mundo. Eu não quero perder vocês também. Vocês são tudo que eu tenho. As crianças, o senhor, essa casa. É tudo que eu tenho.
Rodrigo sentiu um aperto no peito que não tinha nada a ver com a queda. Juliana continuou falando, agora mais baixo, como se estivesse rezando. Meus pais saíram de casa numa manhã normal. Meu pai tinha ido consertar o caminhão na cidade vizinha. Minha mãe foi junto porque tinha consulta no médico. Eles disseram que voltavam antes do jantar. Eu fiquei esperando. Fiz comida, arrumei a casa, esperei. Mas eles nunca voltaram. O caminhão bateu de frente com outro veículo. A polícia disse que não sofreram, mas eu sofri. Eu sofri todos os dias desde então. Ela enxugou o rosto com a manga do uniforme, apertou os trigêmeos contra o peito e continuou. Quando eu cheguei aqui, quando eu vi Laura, Sofia e Miguel pela primeira vez, senti que Deus tinha me dado uma segunda chance. Uma chance de cuidar de alguém de novo. Uma chance de ter uma família, mesmo que não fosse minha de verdade. Eu sei que sou só a babá. Eu sei que vocês não são meus filhos. Mas eu amo essas crianças como se fossem. Eu amo cada choro, cada sorriso, cada vez que eles esticam os bracinhos pedindo colo. Eu guardo cada momento, porque sei que um dia vou ter que ir embora e essas lembranças vão ser tudo que vou ter. Rodrigo, ainda de olhos fechados, sentiu algo molhado escorrer pelo canto do olho. Era uma lágrima. Não conseguiu segurar. A verdade nua e crua estava ali, dita por alguém que ele sempre tratou como invisível, como mais uma peça na engrenagem da casa. Juliana não era só a babá, era a mãe que os trigêmeos tinham de fato. Era a presença constante, o colo seguro, a voz que acalmava, e ele, o pai biológico, era apenas uma sombra que passava correndo, sempre ocupado demais, sempre distante demais. Se você estivesse no lugar de Juliana, teria ficado naquela casa mesmo sendo tratada apenas como funcionária, ou teria procurado outro lugar onde fosse realmente valorizada? Nos conte nos comentários. A sirene da ambulância se aproximou, cortando a noite com seu som agudo e urgente. Juliana levantou, ajeitou os trigêmeos e correu até a porta para abrir. 2 paramédicos entraram rapidamente, com uma maca, equipamentos, perguntas técnicas. Verificaram os sinais vitais de Rodrigo, testaram reflexos, fizeram perguntas que ele não respondeu. Decidiram levá-lo ao hospital para exames. Um dos paramédicos sugeriu que Juliana ficasse com as crianças, que não era necessário acompanhar, mas ela se recusou. Eu não posso deixá-lo ir sozinho, e também não posso deixar as crianças aqui, a gente vai junto, todos nós. A voz dela era firme, decidida, quase desesperada. O paramédico olhou para o colega, ambos hesitaram, mas acabaram concordando. Afinal, a moça estava certa. Aquelas 3 crianças não podiam ficar sozinhas, e o homem, por mais que tivesse dinheiro e conforto, estava indo para o hospital sem ninguém ao lado. Subiram todos na ambulância. Juliana sentou no banco lateral, com Miguel dormindo em um braço, Sofia no outro, e Laura apoiada em seu colo. O cansaço era visível em cada linha do rosto dela, nos olhos vermelhos de tanto chorar, na postura curvada de quem carregava peso demais há tempo demais. Um dos paramédicos ofereceu ajuda para segurar as crianças, mas ela recusou gentilmente. Eram dela para segurar. Eram dela para proteger. Pelo menos naquele momento, naquele espaço apertado da ambulância, cortando a noite de São Paulo, ela era tudo que eles tinham. Rodrigo, deitado na maca, ouvia o motor da ambulância, o bip dos aparelhos que monitoravam seu coração, a respiração profunda de Juliana tentando se acalmar. Cada segundo que passava, a culpa aumentava. Cada minuto de silêncio pesava mais. Ele sabia que tinha ido longe demais com aquela farsa. Sabia que estava forçando uma mulher que já tinha sofrido demais a reviver seus piores medos. Mas ainda não tinha coragem de abrir os olhos e confessar. Tinha medo da reação dela, medo de ver a decepção, a raiva, a mágoa. Então continuou ali, imóvel, um homem que tinha tudo e não tinha nada ao mesmo tempo. A ambulância parou em frente ao pronto-socorro. As portas se abriram e a equipe médica já esperava com uma maca pronta. Levaram Rodrigo rapidamente para dentro, fazendo perguntas para Juliana que ela respondia, com voz trêmula. Não, ele não tem alergias. Sim, ele toma remédio para a pressão. Não, ele não bateu a cabeça com força, acho que foi mais o ombro. Ela sabia todos os detalhes.
toda a medicação, todo o histórico. Sabia mais da vida dele do que ele próprio, às vezes parava para pensar. Sentaram Juliana em uma cadeira da sala de espera, com os trigêmeos ainda no colo. Uma enfermeira trouxe água. Perguntou se ela estava bem, ofereceu ajuda. Juliana agradeceu e ficou ali, balançando suavemente o corpo para manter as crianças dormindo. Ao redor, outras pessoas esperavam. Um homem, com a mão enfaixada, uma mulher segurando um bebê que chorava. Um casal de idosos abraçados, cada um com sua dor, cada um com sua história. E Juliana, ali no meio, carregando 3 vidas que não eram suas por sangue, mas eram por escolha, por amor. Dentro da sala de exames, Rodrigo foi submetido a radiografias, exames neurológicos, verificações de sinais vitais. Os médicos conversavam entre si, analisavam imagens, faziam anotações. Tudo indicava que ele tinha tido sorte. Contusões leves, nada quebrado, nenhum sinal de trauma craniano grave. Em pouco tempo, poderiam liberá-lo. Mas antes disso, antes que os médicos dessem o veredito final, Rodrigo tomou uma decisão. Não podia mais continuar fingindo. Não podia mais usar a vulnerabilidade de Juliana como experimento. Era hora de abrir os olhos, literalmente e figurativamente. A ambulância partiu pela Avenida Paulista, cortando o trânsito da noite, levando dentro de si um empresário que fingia estar inconsciente, uma babá que carregava um fardo de amor e perda, e 3 bebês que dormiam, finalmente exaustos, nos braços da única pessoa que realmente se importava com eles. E dentro daquela caixa de metal e luzes piscantes, algo estava prestes a mudar para sempre. O médico entrou na sala de exames com uma prancheta na mão e uma expressão tranquila. "Senhor Mendes, o senhor pode me ouvir? Os exames não indicam nada grave, contusões leves, nada quebrado. O senhor teve muita sorte, mas precisamos que acorde para avaliarmos melhor a consciência." "Senhor Mendes?" Rodrigo sabia que não podia mais adiar. Abriu os olhos devagar, como se estivesse realmente acordando de um desmaio longo. A luz forte do hospital o cegou por um instante. Piscou várias vezes, fingindo desorientação, e olhou ao redor. O médico sorriu aliviado. "Bem-vindo de volta. Como está se sentindo?" "Tonto, dolorido." "Mas estou bem", respondeu Rodrigo com a voz rouca. As palavras saíram carregadas de uma culpa que o médico não podia entender. O profissional fez mais algumas perguntas, testou reflexos, pediu que Rodrigo movesse braços e pernas. Tudo funcionava perfeitamente. "Vou receitar um analgésico para a dor e pedir que fique em observação por mais 1 hora. Depois disso, se não houver nenhum sintoma novo, pode ir para casa. Mas repouso absoluto pelos próximos dias, está bem?" Rodrigo assentiu. O médico saiu, deixando-o sozinho na sala. E foi nesse momento de silêncio que o peso do que tinha feito caiu sobre ele, como uma tonelada de tijolos. Tinha fingido estar inconsciente para observar reações, para satisfazer uma curiosidade egoísta, e no processo tinha machucado alguém que não merecia. Juliana tinha aberto o coração, tinha exposto suas feridas mais profundas, tinha chorado e se culpado por algo que não era culpa dela. E ele tinha ouvido tudo, escondido atrás de uma mentira covarde. Uma enfermeira entrou, verificou os aparelhos, ajustou o soro que nem era necessário, mas que tinham colocado por precaução. Sua acompanhante está na sala de espera. Quer que eu chame ela? Rodrigo hesitou. Sim, por favor. Chame. Minutos depois, Juliana apareceu na porta, ainda com os trigêmeos nos braços. Eles tinham acordado e olhavam ao redor com aquele jeito curioso que crianças pequenas têm. Laura esticou os bracinhos quando viu Rodrigo, mas não em direção a ele. Queria apenas mudar de posição no colo de Juliana. Sofia bocejava. Sofia tinha os olhinhos vermelhos de tanto chorar. Miguel olhava fixamente para o pai, como se estivesse tentando entender quem era aquele homem deitado na cama de hospital. O senhor acordou, disse Juliana, e havia algo diferente na voz dela. Não era alívio exatamente. Era mais um cansaço profundo, uma exaustão que ia além do físico. Graças a Deus, os médicos disseram que o senhor vai ficar bem. Rodrigo olhou para ela.
Realmente olhou pela primeira vez desde que ela tinha entrado naquela casa meses atrás. Viu os olhos inchados de choro, os cabelos despenteados escapando do coque, o uniforme amarrotado, as olheiras fundas. Viu uma mulher jovem carregando um peso que não era dela por natureza, mas que tinha assumido mesmo assim. Viu a tristeza, o medo, a dedicação. E viu também a dúvida, como se ela estivesse medindo cada palavra antes de falar. Juliana, eu preciso te contar uma coisa. A voz dele saiu mais baixa do que pretendia. Ela deu um passo para trás instintivamente, apertando os trigêmeos contra o peito. Algo na expressão de Rodrigo a deixou alerta. Pode falar, senhor. Ele respirou fundo. Não existe forma fácil de dizer isso. Quando eu caí, eu não desmaiei. Eu estava consciente o tempo todo. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase palpável. Juliana ficou parada, processando as palavras, tentando entender o que aquilo significava. O tempo todo? A voz dela tremeu. O senhor estava acordado e não disse nada? Rodrigo assentiu, incapaz de sustentar o olhar dela. Eu quis ver como as pessoas reagiriam. Quis saber quem realmente se importava. Foi egoísta, foi errado, e eu sei disso. Mas eu preciso que você saiba que ouvi tudo o que você disse. Sobre seus pais, sobre como se sente em relação aos trigêmeos, sobre tudo. Juliana sentiu as pernas fraquejarem. Teve que se apoiar na parede para não cair. Os trigêmeos, sentindo a tensão, começaram a se agitar. Laura choramingou. Sofia se agarrou mais forte ao pescoço de Juliana. Miguel escondeu o rostinho no ombro dela. O senhor me ouviu? A voz dela estava quebrando, mas havia algo mais ali, agora. Havia raiva. O senhor me ouviu falando das coisas mais dolorosas da minha vida e ficou ali, fingindo? Usando meu desespero para quê? Para um teste? Para ver se eu sou boa o suficiente? Não foi isso, tentou explicar Rodrigo, mas ela o interrompeu. Não foi isso? Então foi o quê? Diversão? Curiosidade? O senhor fez eu reviver a pior coisa que já me aconteceu. Fez eu lembrar do dia que meus pais morreram. Fez eu me culpar por algo que não foi culpa minha. E o senhor estava ali, ouvindo tudo como se fosse um espectador assistindo uma peça de teatro. As lágrimas voltaram a cair, mas dessa vez não eram de tristeza. Eram de indignação, de mágoa, de uma decepção tão profunda que doía fisicamente. Rodrigo tentou se sentar na cama, mas a dor no ombro o impediu. Juliana, eu sei que não tenho desculpas. Eu sei que fui cruel, mas preciso que você entenda que aquilo me abriu os olhos. Eu ouvi você falando dos trigêmeos como se fossem seus filhos. Ouvi você dizendo que guarda cada momento porque ninguém mais está guardando. E eu percebi que você está certa. Eu não estou presente. Eu não sou o pai. Sou apenas alguém que paga as contas. E o senhor acha que isso muda alguma coisa? O senhor acha que porque agora se deu conta do óbvio, tudo está resolvido? Juliana estava tremendo, mas mantinha a voz firme. Eu estou aqui há meses, senhor Rodrigo. Meses cuidando de Laura, Sofia e Miguel como se fossem meus. Acordo de madrugada quando eles choram, canto para eles dormirem, comemoro cada passo novo, cada risada, cada conquista pequena. E o senhor passa por mim todos os dias como se eu fosse invisível. Como se eu fosse apenas mais um móvel da casa. Eu sei. E eu sinto muito. A voz de Rodrigo estava carregada de uma emoção que ele raramente permitia sentir. Eu passei a vida inteira acreditando que sucesso era construir uma empresa, ter dinheiro, ter poder. Nunca parei para pensar no que realmente importa. E você que perdeu seus pais, que sabe o valor da presença, está ensinando isso para mim da forma mais dolorosa possível. Eu não estou aqui para ensinar nada para o senhor. Eu estou aqui porque preciso trabalhar, porque preciso de um lugar para ficar, porque essas 3 crianças precisam de alguém que realmente cuide delas, já que nem o pai nem a mãe parecem querer fazer isso. Juliana virou-se para sair, mas Rodrigo chamou. Juliana, espera. Eu não estou pedindo perdão porque sei que não mereço, mas estou pedindo uma chance de tentar ser um pai de verdade, de estar presente, de aprender com você o que significa cuidar. Ela parou na porta,
de costas para ele. E o que eu ganho com isso, Sr. Rodrigo? O que muda para mim? Vou continuar sendo a babá. Vou continuar sendo invisível. Vou continuar guardando as memórias que o senhor deveria estar guardando, porque, no fim, quando o senhor cansar dessa nova versão de si mesmo, vai voltar a ser quem sempre foi. E eu vou continuar aqui, amando 3 crianças que não são minhas, sabendo que um dia vou ter que ir embora e deixá-las. Não tem que ser assim. Rodrigo tentou se levantar, ignorando a dor. Você não é invisível. Você é a pessoa mais importante naquela casa. Os trigêmeos te amam. Eu vi isso. Quando eu estava no chão, eles não olharam para mim. Olharam para você. Porque você é segurança. Você é presença. Você é amor. E eu quero aprender a ser isso também. Juliana se virou, e Rodrigo viu no rosto dela uma mistura de emoções que não conseguia decifrar. Tinha esperança ali, mas também desconfiança. Tinha vontade de acreditar, mas também medo de se decepcionar de novo. O senhor quer aprender? Então comece ouvindo o que eu vou te dizer agora. Essas crianças não precisam de um pai perfeito. Precisam de um pai presente. Não precisam de brinquedos caros. Precisam de alguém que sente no chão para brincar com elas. Não precisam de um apartamento enorme. Precisam de um colo que as acolha quando estão com medo. Se o senhor realmente quer mudar, vai ter que deixar de ser Rodrigo Mendes, o empresário bem-sucedido, e aprender a ser apenas o pai de Laura, Sofia e Miguel. Eu quero tentar. Pela primeira vez na vida, Rodrigo admitiu uma vulnerabilidade real. Não sei como, mas quero tentar. Juliana olhou para os trigêmeos que tinham se acalmado nos braços dela. Laura brincava com o botão do uniforme. Sofia tinha adormecido de novo. Miguel olhava para o pai com aqueles olhos grandes e curiosos. Ela suspirou cansada, mas também decidida. Está bem, mas saiba que se isso for apenas um impulso, passageiro, se o senhor voltar a ser quem era depois de uma semana ou um mês, eu vou embora. E não vou deixar essas crianças me verem partir sem explicação. Vou me despedir delas da forma que elas merecem, mesmo que isso parta meu coração. Porque elas merecem saber que são amadas, mesmo que seja por alguém que não é mãe delas. Não vai precisar. Eu prometo que vou mudar. E vou provar isso todos os dias. Promessas são fáceis, Sr. Rodrigo. O difícil é cumprir. Juliana saiu da sala, levando os trigêmeos, e Rodrigo ficou sozinho de novo. Mas, dessa vez o silêncio era diferente. Não era vazio. Era cheio de possibilidades, de medo, de esperança, de um futuro incerto que dependeria inteiramente de suas escolhas a partir daquele momento. Quando recebeu alta 2 horas depois, Rodrigo voltou para casa, não de carro com o motorista, mas na mesma ambulância que tinha trazido Juliana e os trigêmeos. Sentou ao lado dela no banco, em silêncio, observando como ela ajeitava as crianças com tanto cuidado, como cantarolava baixinho para mantê-las calmas, como limpava o rostinho de Miguel com a barra do próprio uniforme quando ele babou. E pela primeira vez, Rodrigo percebeu que estar presente não era sobre grandes gestos. Era sobre os pequenos momentos que ele tinha perdido todos os dias, durante meses, enquanto fingia que trabalhar era mais importante do que viver. Chegaram em casa quando o sol já começava a nascer, pintando o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa. Dona Célia estava na portaria quando eles entraram. Seus olhos se arregalaram ao ver o patrão machucado, Juliana exausta com os trigêmeos. Meu Deus, o que aconteceu? Juliana explicou brevemente. Uma queda nas escadas. Ele está bem, graças a Deus. Só precisa de repouso. Dona Célia olhou para Rodrigo com uma expressão que dizia mais do que palavras. Tomem cuidado, disse ela. Mas não estava falando apenas da queda física. Subiram no elevador em silêncio. Quando a porta do apartamento se abriu, tudo parecia igual, mas ao mesmo tempo completamente diferente. Rodrigo não foi direto para o escritório ou para o quarto. Foi para a sala, sentou-se no sofá e simplesmente ficou ali. Juliana passou por ele carregando os trigêmeos, indo direto para o berçário. Rodrigo a ouviu subindo as escadas, ouviu o barulho suave de portas abrindo e fechando, ouviu a voz dela cantarolando uma canção de ninar. E ficou ali sentado ouvindo como nunca tinha feito antes. Não ligou o celular,
Não abriu o notebook, não pensou em reuniões ou contratos. Apenas ficou ali, presente pela primeira vez em muito tempo. Depois de um tempo que pareceu eterno, Juliana desceu as escadas. Tinha trocado o uniforme amarrotado por uma roupa simples, tinha soltado os cabelos, tinha lavado o rosto. Parecia exausta, mas havia uma determinação em seus olhos que Rodrigo não tinha visto antes. Eles estão dormindo, vou preparar café. Rodrigo levantou-se com dificuldade. Deixa que eu ajudo. Ela se virou surpresa. O senhor precisa descansar. O médico disse repouso absoluto. E você também precisa, retrucou ele. Você ficou acordada a noite inteira, carregando 3 crianças, cuidando de um patrão que não merece metade da sua dedicação. Deixa eu pelo menos fazer café. Juliana hesitou, mas acabou aceitando. Foram juntos para a cozinha e, pela primeira vez, estavam lado a lado, fazendo algo simples. Rodrigo pegou a cafeteira, mas as mãos tremiam. Juliana observava, e quando ele quase derrubou a xícara, ela segurou. Obrigado, disse ele. Sentaram-se à mesa da cozinha, um de frente para o outro, com as xícaras de café fumegante entre eles. A luz da manhã entrava pela janela. Rodrigo tomou um gole e quebrou o silêncio. Meu pai era parecido comigo. Empresário, sempre ocupado. Eu cresci vendo ele de longe, admirando o sucesso dele, mas nunca realmente conhecendo quem ele era. Quando morreu, há 10 anos, percebi que não tinha memórias de verdade com ele. Só lembrava dele de terno, sempre apressado, sempre dizendo que depois a gente conversava. E o depois nunca chegou. Juliana o escutava em silêncio, segurando a xícara com as 2 mãos. Eu prometi a mim mesmo que seria diferente, continuou Rodrigo. Que quando tivesse filhos seria presente. Mas quando os trigêmeos nasceram, eu entrei em pânico. Não sabia o que fazer com 3 bebês que choravam ao mesmo tempo, que precisavam de atenção constante, que viraram minha vida de cabeça para baixo. E fiz o que meu pai fazia. Mergulhei no trabalho. Porque trabalho eu entendia. Crianças não. O senhor tem medo deles, disse Juliana, não como acusação, mas como observação. Rodrigo assentiu. Tenho. Tenho medo de falhar, de não ser o pai que eles merecem. E aí percebo que é exatamente isso que estou fazendo. Estou repetindo. Os trigêmeos vão crescer e não vão lembrar de mim. Vão lembrar de você. Ainda dá tempo, disse Juliana suavemente. Laura, Sofia e Miguel têm 10 meses. Eles ainda não vão lembrar de nada que aconteceu até agora. Tudo o que importa é o que vai acontecer a partir de hoje. Se o senhor realmente quiser estar presente, tem toda uma infância pela frente para fazer isso. Rodrigo olhou para ela e, pela primeira vez, sentiu algo parecido com esperança. Você vai me ensinar? Não é sobre ensinar, respondeu ela. É sobre estar. É sobre acordar quando eles chorarem, mesmo estando cansado. É sobre brincar no chão, mesmo tendo reuniões importantes. É sobre segurar no colo, mesmo quando seus braços estão doendo. É sobre estar ali, todos os dias, nos momentos bons e nos momentos difíceis. Isso que é ser pai. Isso que é amor de verdade. Rodrigo terminou o café, colocou a xícara sobre a mesa e olhou pela janela. Lá fora, São Paulo acordava para mais um dia. Milhões de pessoas correndo, trabalhando, lutando. E ali dentro, naquele apartamento enorme que sempre pareceu vazio, 3 crianças dormiam no andar de cima, alheias a todas as transformações que estavam começando a acontecer. Transformações pequenas, silenciosas, mas profundas, do tipo que realmente importavam. As primeiras semanas foram as mais difíceis. Rodrigo descobriu que cuidar de 3 bebês de 10 meses era infinitamente mais complexo do que fechar contratos milionários. Laura chorava sempre que ele a pegava no colo, como se sentisse que aquelas mãos eram estranhas, inexperientes, inseguras. Sofia se recusava a comer quando era ele quem oferecia a papinha, virando o rostinho para o lado e procurando Juliana com os olhos. Miguel aceitava melhor a presença do pai, mas só porque era tranquilo por natureza, não porque reconhecesse nele uma figura de conforto. Rodrigo tentava. Acordava, de madrugada quando ouvia choro.
mas sempre chegava atrasado. Juliana já estava lá, embalando, acalmando, resolvendo. Ele oferecia ajuda, mas ela tinha tanta prática que fazia tudo em minutos, enquanto ele ainda estava tentando descobrir qual bebê estava chorando. Nos primeiros dias, sentiu vontade de desistir. Era mais fácil voltar à rotina antiga, deixar tudo nas mãos de Juliana, fingir que estava tentando, mas que as circunstâncias não permitiam. Foi em uma dessas manhãs, quando estava prestes a pegar o celular e responder os e-mails acumulados, que Juliana entrou no escritório com Miguel no colo. O menino tinha acabado de acordar, ainda com os cabelos bagunçados, os olhinhos meio fechados, a chupeta na boca. Ele precisa trocar a fralda, disse ela, estendendo o bebê para Rodrigo. E eu preciso que o senhor faça isso sozinho. Não vou ajudar dessa vez. Rodrigo sentiu o pânico subir. Mas eu nunca troquei uma fralda sozinho. Então está na hora de aprender. Juliana colocou Miguel nos braços dele e saiu, deixando-os sozinhos. Rodrigo olhou para o filho, que o olhava de volta com uma expressão curiosa. Tudo bem, campeão. Vamos fazer isso juntos. Subiu até o berçário, deitou Miguel no trocador e começou a tarefa. Abriu a fralda, fez careta com o cheiro, limpou como achou que deveria limpar, pegou a fralda limpa e tentou colocar. A primeira tentativa ficou torta. A segunda, frouxa demais. Na terceira, finalmente conseguiu algo que parecia funcional. Miguel o tempo todo olhando como se estivesse avaliando o desempenho do pai. Quando terminou, Rodrigo sentiu uma satisfação estranha. Era algo pequeno, ridículo até, mas era a primeira vez que conseguia cuidar do filho sem ajuda. Pegou Miguel no colo e desceu as escadas. Juliana estava na cozinha preparando mamadeiras. Consegui, disse ele, com um sorriso tímido. Ela olhou para ele, depois para Miguel e sorriu também. Parabéns. Essa é a primeira de milhares que virão. Os dias foram passando e Rodrigo foi aprendendo. Aprendeu a reconhecer os diferentes tipos de choro. Fome, sono, fralda suja, medo, dor. Aprendeu a embalar do jeito certo, com movimentos suaves e constantes. Aprendeu as cantigas que Juliana cantava e começou a cantá-las também, mesmo desafinado, mesmo esquecendo a letra. Laura, Sofia e Miguel começaram a se acostumar com ele. Não era a mesma coisa que Juliana, mas era algo. Era presença, era tentativa. Era amor crescendo devagar, mas de forma genuína. Uma tarde, Rodrigo estava sentado no chão da sala brincando com os trigêmeos. Tinha espalhado brinquedos ao redor, e cada um explorava à sua maneira. Laura batia um chocalho contra o chão, encantada com o barulho. Sofia tentava encaixar blocos de montar, franzindo a testa com concentração. Miguel engatinhava de um lado para o outro, descobrindo o espaço. Rodrigo observava os três, maravilhado com cada gesto, cada descoberta, cada momento que antes passava despercebido. Foi nesse momento que o celular tocou. Era Patrícia. Rodrigo hesitou, mas atendeu. A voz dela veio alta, irritada. Você não pode simplesmente decidir mudar as regras do acordo, Rodrigo. Eu tenho o direito de ver as crianças nos fins de semana. E você pode ver, respondeu ele calmamente. Mas vai ter que vir aqui. Não vou mais mandar os trigêmeos para sua casa com Juliana. Eles precisam de estabilidade, de rotina. E eu preciso estar presente também. Você não tem o direito de decidir isso sozinho, rebateu Patrícia. Tenho sim. Sou pai deles tanto quanto você é mãe. E pela primeira vez, vou agir como pai. Se você quiser vê-los, venha. A porta está aberta. Mas os termos mudaram, Patrícia. As crianças não são mais moeda de troca. Do outro lado da linha houve silêncio. Depois a voz dela veio mais baixa, quase surpresa. O que aconteceu com você? Eu cresci. Finalmente. Rodrigo desligou e voltou a atenção para os trigêmeos. Sofia tinha conseguido encaixar um bloco e batia palmas, orgulhosa. Ele bateu palmas junto, comemorando com ela, e a menina sorriu para ele pela primeira vez de verdade. Foi um sorriso pequeno, mas significou o mundo inteiro. Juliana observava tudo da porta da cozinha, com um pano de prato na mão e os olhos brilhando. Estava vendo a transformação acontecer, dia após dia, gesto após gesto. E,
Mesmo sabendo que aquilo significava que ela não seria mais tão indispensável, sentia uma felicidade genuína. Porque, no fim, o que mais importava era o bem-estar de Laura, Sofia e Miguel. E eles estavam finalmente ganhando um pai. Semanas se tornaram meses. Rodrigo reestruturou completamente a vida, delegou mais responsabilidades no trabalho, contratou pessoas de confiança para assumir tarefas que antes achava que só ele podia fazer e começou a voltar para casa no meio da tarde. Jantava com os trigêmeos, dava banho, contava histórias mesmo que eles não entendessem ainda, colocava para dormir. E todas as noites, antes de sair do berçário, ficava alguns minutos observando os três dormindo, agradecendo silenciosamente por ter tido uma segunda chance. Juliana continuava na casa, mas seu papel foi mudando. Não era mais a única responsável. Era uma parceira, uma guia, alguém que dividia as responsabilidades em vez de carregá-las sozinha. E nisso, ela também foi se permitindo viver. Fez amizade com outras babás do condomínio, começou a sair nos dias de folga, matriculou-se em um curso de pedagogia online que sempre quis fazer, mas nunca teve tempo. Pela primeira vez desde que os pais tinham partido, sentiu que tinha vida própria de novo, mas sem a culpa de estar abandonando quem precisava dela. Foi em uma manhã de domingo, 3 meses depois da queda, que algo especial aconteceu. Rodrigo estava na cozinha preparando o café da manhã, os trigêmeos no cercadinho brincando, Juliana lendo um livro na sala. Miguel, que já conseguia ficar em pé segurando nas grades do cercadinho, olhou para Rodrigo e disse, pela primeira vez com a voz aguda e incerta, "Papa." Rodrigo deixou cair a colher que segurava. Virou-se, sem acreditar no que tinha ouvido. "Você disse papa?" Miguel sorriu, aquele sorriso largo e banguela de bebê. "Papa", repetiu agora com mais certeza. Juliana apareceu na porta da cozinha com os olhos marejados. "Ele te chamou de papa. Ele sabe quem você é." Rodrigo sentiu as lágrimas escorrerem livremente. Ajoelhou-se ao lado do cercadinho, estendeu os braços e Miguel se inclinou para ele. O menino o abraçou com aqueles bracinhos pequenos e Rodrigo sentiu que tudo, cada erro, cada tentativa, cada noite em claro, cada frustração, cada pequena vitória, tinha valido a pena. Laura e Sofia, vendo o irmão, também esticaram os bracinhos. "Papa, papa", repetiram imitando Miguel. Foi o momento mais feliz da vida de Rodrigo. Não quando fechou seu primeiro grande contrato. Não quando comprou o apartamento luxuoso. Não quando viu seu nome em listas de empresários bem-sucedidos. Mas ali, no chão da cozinha, abraçando 3 crianças que finalmente o reconheciam como pai. Patrícia começou a visitar com mais frequência. A princípio era tensa, cheia de ressentimentos e cobranças, mas aos poucos também foi se transformando. Ver Rodrigo presente, ver os trigêmeos felizes, ver que a casa não era mais um campo de batalha, mas um lar, a fez refletir sobre suas próprias escolhas. Nunca voltaram a ser um casal e nunca seria possível apagar as mágoas do passado, mas aprenderam a ser pais juntos, cada um à sua maneira, unidos pelo bem das crianças. Dona Célia, da portaria, comentava com as outras funcionárias do condomínio sobre a mudança. Aquele homem era uma sombra. Agora é um pai de verdade. Esses dias vi ele descendo com os 3 no carrinho, cantando para eles, sorrindo. Parece outra pessoa. E era mesmo outra pessoa. Rodrigo Mendes, o empresário frio e distante, tinha morrido naquela queda na escada. Quem tinha se levantado era Rodrigo, o pai. E essa versão era infinitamente melhor, mais leve, mais feliz, mais humano. Um ano depois da queda, em uma tarde quente de dezembro, Rodrigo organizou uma pequena festa no apartamento para comemorar o aniversário de 1 ano e meio dos trigêmeos. Eram poucos convidados. Dona Célia, algumas babás amigas de Juliana, a pediatra das crianças, alguns colegas de trabalho que tinham se tornado amigos de verdade. Patrícia também estava lá, segurando Sofia no colo, conversando animadamente com Juliana sobre escolas e atividades para as crianças. Rodrigo observava tudo de longe, com Miguel em um braço e Laura no outro. A casa estava cheia de vida, de risadas, de bagunça organizada que só crianças pequenas conseguem fazer.
e ele pensou em como aquele lugar que antes era só vidro, silêncio e solidão tinha se transformado em um lar de verdade. Juliana se aproximou com um pedaço de bolo. "Para o melhor pai que eu conheço", disse ela, com sinceridade. Rodrigo sorriu. "Eu não seria nada sem você. Você me ensinou o que eu mais precisava aprender. Eu só mostrei o caminho. Você foi quem decidiu andar por ele. E olha só onde chegamos." Ela fez um gesto abrangente, mostrando a festa, as crianças, a alegria. "Chegamos longe", concordou Rodrigo. "Mas ainda tem muito caminho pela frente. Muitos aniversários, muitas festas, muitas noites em claro, muitas descobertas. E eu vou estar aqui para todos eles", prometeu Juliana, "porque vocês viraram minha família de verdade, do jeito que eu sempre quis ter de novo. Você sempre foi família, Juliana, desde o primeiro dia. Eu só demorei muito para enxergar, mas agora eu vejo, e não vou mais desviar o olhar." Naquela noite, depois que todos foram embora, depois que os trigêmeos foram colocados para dormir, Rodrigo ficou no berçário observando-os. Laura dormia de barriga para baixo, Sofia abraçada em um ursinho de pelúcia, Miguel com a chupeta caída ao lado. 3 vidas pequenas, frágeis, mas cheias de amor e potencial. 3 razões para acordar todos os dias. 3 chances de fazer tudo certo. Rodrigo saiu do quarto, apagou a luz e foi para seu quarto. Mas antes de dormir, pegou o celular e escreveu uma mensagem para si mesmo, algo que queria lembrar sempre. O sucesso não se mede pelo que você constrói, mas por quem você se torna. E a maior construção da minha vida são Laura, Sofia e Miguel, e a família que conseguimos ser juntos. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rodrigo, Juliana, Laura, Sofia e Miguel tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de transformação, com essa segunda chance de amar e estar presente, clique no botão de gostei, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa história. Foi a coragem de Juliana, a mudança de Rodrigo, o amor incondicional pelos trigêmeos. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que falam sobre perdas, recomeços e a força do amor verdadeiro. Te esperamos no próximo episódio.